Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu vou dar continuidade a alguns assuntos que eu tinha desenvolvido em alguns programas que eu fiz recentemente. É o programa sem contexto 127 e o 130. O 127 eu fiz assim, estruturei meu programa ao redor de fazer réplicas a coisas que um pastor evangélico, eu acho, agora me faltou, não tenho certeza se é evangélico, adventista, isso. Pastor adventista havia feito lá no podcast do Flow, e no programa 130 eu fiz réplicas, né, para algo que era dito por um participante do Flow, que era um cara que era espírita, né? E nesse mesmo programa que tinha um cara espírita, também tinha um cristão que não era daí evangélico nem adventista também, né? Que também estava dando assim algumas opiniões relacionadas ao que o cara espírita dizia. Então eu fiz esses dois programas dando réplicas para que esses dois caras estavam falando, porque eu vi ali uma oportunidade de eu simplesmente fazer os meus programas também, sabe? Utilizando afirmações que eles faziam em nome das religiões deles, né? Para eu dizer assim, essas são algumas coisas que eu posso apontar bem, porque que eu não concordo, porque que eu não me identifico, porque eu não sou uma pessoa religiosa. Eu poderia fazer isso com basicamente todas as religiões, mas é que honestamente ainda não chegou assim, se aparecesse alguém de outras religiões também, e que eu tenha conhecimento daquela religião também, eu posso falar alguma coisa também a respeito, né? Mas, enfim, aí esse programa vai dar continuidade a esses dois debates comigo mesmo, né? Na verdade não é comigo mesmo, são com ideias faladas, né, pregadas talvez por pessoas religiosas, mas eu vou começar então concordando, né, com o pastor, né, quando ele falou assim, esse pastor lá que eu falei, fiz réplicas para ele no programa 127, ele tem assim dois diplomas, né? Ele é arqueólogo da Bíblia especificamente, né? Ele pesquisa coisas específicas para provar a veracidade da Bíblia, digamos assim, e ele também tem um diploma de filosofia. Então ele citou assim para falar na hora de explicar assim a existência não de Deus, ele citou assim alguns filósofos cristãos, né, como São Tomás de Aquino, que daí eu posso dizer que nesse momento é uma coisa que nós dois estamos em pé de igualdade, porque né, eu também não sou uma pessoa ateia. E quem já me ouve aqui a longa data sabe que eu já fiz um programa especificamente sobre o porquê que eu estava especificando que eu não teria como, tipo, me fechar para a noção de que existe Deus, tá ligado? Então, né, eu falei bem especificamente que sim, eu não acho que seja, válido a opção é, entendeu? Mas eu não acho que seja inteligente ser ateu, entendeu? E o agnóstico também não, acho que o agnóstico ele é um pouco mais esclarecido do que o ateu, porque pelo menos ele não tá no ponto de negar, né? Aquela história, o próprio termo assim, ateu, já tem que existir Deus para tu poder negar Deus nessa noção, né? O termo ateu já tá vinculado a Deus, digamos assim. Ateu é aquele que nega Deus, então já tem que existir uma figura de Deus para ela poder ser negada em primeiro plano. Então, para mim, por causa eu fiz um programa já explicando especificamente por que eu não concordava com isso, mas aqui nessa vez aqui eu também vou começar um pouco concordando para poder, assim, enfim, eu tinha deixado essa anotação ali sobre ele tinha falado que basicamente o que esse filósofo, né, cristão falava, São Tomás de Aquino, o que ele queria dizer é que nada vem do nada, sabe? Não tem como algo que era nada se tornar algo, e isso é basicamente também uma simplificação, né? Eu estou simplificando também o que ele dizia, mas uma simplificação que para mim funciona até os dias de hoje, que ainda assim é uma das verdades, né? Tipo, eu já tenho assim uma experiência mais profunda, mais religiosa também, com espiritualidade, então meio que não há meios de me desconvencer que exista o divino, o plano astral, os espíritos que habitam nele, não tem como alguém me provar isso, porque não é algo que está aberto a debate, a discussão, devido à minha vida, entendeu? E a vida de outras pessoas também, mas a minha especificamente. Só que agora, esse argumento daí é de uma maneira racional, eu acho que é um dos mais fortes, assim, nessa linha de por que ficar negando, e isso é meio pointless, sabe? É melhor entender como essas coisas funcionam do que simplesmente ficar negando, ou agnóstico que escolhe, eu não vou negar que exista, que tenha acontecido, mas eu não vou nem lidar com isso, porque, eu acho mais legítimo do que o ateísmo, mas também acho que é desperdício, entendeu? Porque não é o ponto de existir ou não, existe, mas o ponto é como que tu tá lidando com isso, se tu não vai lidar de maneira nenhuma, né? Então aí talvez tu esteja tomando uma decisão meio estúpida. Mas enfim, então voltando para a história do São Tomás de Aquino, entendeu? É aquela história, tu pode chamar de Big Bang, tu pode chamar de motor inicial, grande arquiteto do universo. Eu várias vezes uso esses termos, chamo de força criadora também, até porque a minha visão de Deus, eu deixei bem claro, e aqui nesse programa eu vou estabelecer de novo, a minha visão de Deus não é aquele ser,
todo bom, todo carinhoso, todo amor, essa visão pós-moderna do que é Deus, a versão moderna do Deus cristão, a versão do Deus espírita e tudo mais. Não é assim que eu compreendo a força criadora e tudo mais. Só que, né, a gente nunca viu o que era nada se tornar algo até o dia de hoje, né? A gente nunca viu acontecer, a gente não tem essa experiência, sabe? É aquela velha máxima, assim, não sei se daí é física ou química, acho que é química, que a matéria nunca pode ser destruída, ela só é transformada, né? E basicamente isso, a gente nunca viu alguma coisa assim, ou nada se torna algo, e a gente não tem noção de como que isso pode acontecer de novo, entendeu? Então, a força criadora, o grande arquiteto do universo, o Big Bang, o que fez a bola começar a rolar, entendeu? Quem girou o interruptor, eu acredito que existe isso daí, porque a gente nunca viu nada se materializar do nada, sabe? Se algum dia a gente visse isso, daí poderia abrir está mais aberto para debate, mas daí provavelmente seria Deus de novo criando coisas, sabe? Mas a gente não sabe, assim, como fazer isso. Então, esse daí era um raciocínio que era filosófico e tudo mais, que para mim é uma coisa que eu posso citar, que o pastor citou, que nessa linha também eu sigo, sabe? Que é o tipo de coisa que eu penso ficar negando a existência de algo que fez as coisas começarem a acontecer. Eu acho que é mais assim, querer negar com... Tipo, querendo discutir com fatos, tá ligado? Porque não é porque a gente não consegue compreender, não consegue explicar, que a gente não esteja bem claro que, tipo, é óbvio que o que fez as coisas, fez o universo começar a acontecer, fez com intencionalidade e tá acontecendo até hoje em dia, tá ligado? E não fez, tipo, não tá repetindo de novo, sabe? Não foi tipo assim, vamos explodir, resetar e começar do novo, tipo, aleatoriamente. Sempre tem um critério nas ordens que essas coisas vão seguindo. Agora acho que eu me perdi meio no que eu tava falando, então eu vou seguir pra próxima pauta, sabe? E daí uma coisa também que esse pastor tinha dito especificamente, daí que eu não concordo, entendeu? É que ele sempre dizia que não se, como eu disse naquele programa, ele sempre fazia de conta que só existia duas possibilidades. Ou tu era ateu, ou tu era cristão, sabe? Ele não agia como se havia a opção de tu ser contra o ateísmo. Tipo, contra o ateísmo não, mas tu acreditar no divino e não ser necessariamente cristão. Até entrou naquele argumento de que, sabe que quando alguém tá dando tragédia, todo mundo recorre pra Deus e tudo mais. Daí, mais uma vez, aquela coisa que eu tinha apontado, sabe? Que é basicamente a coisa de sequestrar Deus. Tu fala assim, não, se a pessoa se conecta com o divino de qualquer forma, é o Deus, e não necessariamente Deus, é Deus cristão, tá ligado? É o Deus que te leva pra igreja, é a única maneira de tu se ligar com essas coisas, sabe? Não tem outra maneira de tu cultuar, outra maneira de tu... Enfim, outra maneira de ser religioso e tudo mais. Então, essa frase que ele falou é um exemplo bem específico disso, e é uma coisa que também acho que faz com que muitos ateus se mantenham no ateísmo, porque eu acho que muitos ateus crescem sobre essa ótica também, sabe? Justamente porque, por exemplo, assim, historicamente falando, muitas figuras famosas, tipo assim, cientistas, pesquisadores que eram ateus, eles tinham pais religiosos, e quando digo religiosos, quero dizer cristãos, sabe? Então não é como se essas pessoas também entendessem muito de religiosidade, elas entendiam só do que os seus pais cristãos falavam e faziam. E como eles não concordavam com as condutas dos seus pais, eles pegavam e não seguiam aquilo lá. E isso, na verdade, se repete até os dias de hoje, sabe? Eu, particularmente, na minha vida pessoal e privada, já conheci muita pessoa que me descreve um cenário muito parecido com isso. Meus pais eram religiosos da igreja, eles eram muito severos, queriam me controlar muito, queriam me impedir de fazer tal coisa, de ouvir tal coisa, de assistir tal coisa. E daí, isso fez com que, basicamente, a pessoa, assim, se voltasse para ideias de espiritualidade como um todo, entendeu? Porque na cabeça dela, ela só conseguia... Tipo, ela via aquilo lá e ela não entendia como é que aquilo era bom, e ela preferiu se repelir à espiritualidade como um todo. Então, essa é uma coisa, assim, que... né? Até eu me lembro que esse cara também teceu um argumento que é muito, assim... É muito... ou manipulador, ou no mínimo, assim, tendencioso, sabe? Porque eu me lembro que ele falou assim, mais de uma vez especificamente que... esses caras todos eram ateus porque eles eram frustrados, assim, eles eram frustrados com seus pais religiosos, entendeu? E é por isso que eles se tornaram ateus e tudo mais, tipo assim... Cara, como assim tu tá fazendo de conta que todo ser humano do mundo que se converteu ao ateísmo é por causa que, tipo assim, é por causa de abuso de pais religiosos? Tipo, em primeiro lugar, se esse é o argumento dele mesmo, então é um argumento mais contra a igreja do que outra coisa, entendeu? Porque a gente não vê isso muito acontecer em outras religiosidades. Quer dizer, acho que pode acontecer muito, sim. Acho que deve ter muitas pessoas que... Não sei se tem como ser ateu em países que são muçulmanos, sabe? Eu confesso que nesse momento assim, eu tô muito devasado. E aqui a gente não vê muito disso, sabe? Mas também já vi gente, por exemplo, assim, gente que cresce em família espírita e não é espírita. Gente que cresce em família batuqueira e não é do batuque.
dá pra se dizer que rola muito essa revolta em outros lugares, assim, também, sobre outra ótica e tal. Mas, enfim, aí ele vinha com esse argumento daí e tal, e basicamente dizendo também que todo mundo... Eles falavam daquela coisa de perdão específico, sabe? Tipo, que essa é outra coisa, assim, que, né, é o ponto mais importante da minha crença ou não, tá ligado? Porque, tipo, se as coisas funcionam como é dito na Bíblia e eu não tô seguindo elas, tecnicamente eu tô me fudendo muito e tô me condenando a todas as coisas ruins e tudo mais, mas, tipo... A verdade é que eu já pensei muito sobre essas coisas e a minha conclusão final é que não... Tá tudo... Tipo, não vai acontecer nada comigo. Tipo assim, não que não vai acontecer nada comigo. Eu vou pagar pelos meus pecados, mas eu quero dizer que eu tenho... Na minha cabeça, eu sei que quais são os meus pecados e quais que não são, entendeu? E esses não são definidos pela Bíblia. E daí... ele falava assim, mas sobre o negócio do perdão, que basicamente é aquela velha história assim, cristã, sabe? Tu se arrepende de tudo, aceita Cristo no teu coração e daí isso vai ser suficiente para tu entrar no paraíso. Para começar, eu não acredito nem em coisas como paraíso, entendeu? Eu sou uma pessoa reencarnacionista e nem acredito que tu vai entrar num lugar onde tu vai ficar para sempre ao lado de Deus, comendo pão com mel e tomando leite, sabe? Esse tipo de coisa. Então, eu realmente também não acredito nessa visão. Também não acredito no inferno, que é a danação eterna, né? Eu acredito em coisas mais, assim, passageiras e tal, como umbral, purgatório, se vocês preferirem. Lugares onde vai acontecer, assim, uma limpeza de tudo de ruim que tu praticou em vida e tudo mais. Mas eu não acredito em danação eterna e nem paraíso eterno, digamos assim. Não pra mim, que sou um ser humano ainda em evolução, tá ligado? Então... né, eu não tenho muito medo com esse negócio do perdão, mas daí também ele entrou numa coisa assim que aproveitaram esse lance para ir parar no negócio de juízo final também, né? Que essa é outra ponta assim, de ruptura que eu tenho com a doutrina assim, criacionista e tudo mais, né? Que é aquele lance que eu expliquei, a parada escatológica, que não, escatologia não é só coisa relacionada à bosta, não. Escatologia também quer dizer com estudo do fim do mundo, digamos assim, sabe? E a fé cristã é totalmente escatológica, sabe? A estrutura da religião deles é sobre a ideia de que nós estamos chegando perto do famoso juízo final e que vai acontecer. E também é o tipo de coisa que eu fico assim, tipo, os caras... Será que as pessoas realmente... As pessoas que falam... Que elas falam isso, eu sei que elas falam. Eu ouvi o cara falando que ele acha que vai acontecer, tipo assim, o juízo final ainda na nossa vida agora, sabe? No caso, provavelmente antes da virada do século, digamos assim. Então... Tem um cara que tá falando isso, realmente acredita nisso, mas eu me pergunto, será que o cara realmente acredita real, que vai descer Deus na Terra, ou... Não sei, eu não sei exatamente como é que seria, sabe? É difícil na minha cabeça conseguir imaginar o que passa na cabeça do ser humano quando ele tá falando essas coisas, tá ligado? Mas ele realmente falou assim que, né, na época que vai rolar o juízo final, que né, é no momento do juízo final que é muito importante ter arrependimento, e eu fico assim, não, mano, tipo... Quem sabe se acontecer do jeito que eles falaram, eu poderia me arrepender, mas eu não tenho nem como achar que isso é uma possibilidade. Porque, sei lá, cara, eu não tenho, desculpa. Eu não tenho como ver uma coisa dessa e falar, não, realmente, acho que daqui a pouco vai começar, tipo assim. Não que não possa acontecer o fim do mundo, entre aspas, sabe? Em questão de catástrofes. E que ele não tenha sido enviado por Deus também. Pode ser. Porque pra mim, eu acredito muito naquela máxima, tipo assim, que tem aquela frase que diz assim, os homens dizem adorar Deus, mas eles não veem que estão destruindo a natureza, que é o Deus que eles dizem adorar, sabe? O Deus que eles não enxergam. Eu errei a frase, foda-se. Mas basicamente quer dizer que as pessoas dizem que adoram o Deus que ninguém enxerga, só que a gente vai lá e destrói a natureza, que a natureza que a gente está destruindo é o Deus que a gente diz que ama, mas a gente não vê, sabe? Porque é a natureza. Então eu acredito nessa questão, porque, tipo, então se a natureza nos matasse, pra mim seria como se Deus nos matasse, tá ligado? A catástrofe climática, pra mim, eu enxergo mais dessa visão, tipo assim, nada de ruim vai acontecer conosco desde que a gente não esteja merecendo, do meu ponto de vista, entendeu? Mas daí não tem nada a ver com um lance bíblico, na minha opinião, né? Mas enfim, mesmo que isso aconteça, eu não acho que teria arrebatamento, eu não acho que Deus viria salvar ninguém. Eu acho muito engraçado. O cara tem que realmente, assim, pra mim, além de soberba, também é delirante, também qual é outro termo, assim, que dá pra dizer, esqueci qual outro termo que dá pra aplicar que eu tinha pensado na minha cabeça, mas né, é muito soberbo, é muito delirante tu achar que Deus, ou o filho dele, até porque o filho, não dá nem pra dizer que é o filho dele, que ele fala especificamente que Jesus Cristo era Deus encarnado, então tipo assim, é realmente muito delirante tu achar que Deus vai voltar pra terra mais uma vez na tua vida, tipo, no momento que tu tá vivo, especificamente tu, sabe, o alecrim dourado, o cordeiro de Jesus, especificamente Deus vai voltar, e ele vai dizer que tu será salvo e vai te levar pro céu
com ele, enquanto outras pessoas ficam morrendo e caindo meteoro na cabeça das pessoas, e o furacão, e... Sério, eu não tenho como ouvir isso, gente, desculpa. Tipo, eu tenho como ouvir, eu ouço, mas eu não tenho como falar, não, com certeza é uma opção. Sabe, pra mim, pra começar, 0% de chance de acontecer, não tem chance nenhuma, não acreditem nisso, porque não vai acontecer, mas só da pessoa falar que ela tá acreditando nisso, cara, já mostra que ela gosta de viver numa fantasia, sabe? Ela gosta de delirar, porque é muito que... sabe? É muito absurdo mesmo que o ser humano consiga falar isso com a cara séria, sabe? É um bagulho que tu fica assim, não, pera aí, realmente tu acha que Deus vai descer e vai escolher tu e te salvar? Tipo, tem noção de quantas pessoas existem no mundo? 7 bilhões, sabe? Tu acha que Deus vai passar por tudo quanto é lugar e escolher todo mundo, sabe? Qual Deus que vai descer? O Deus europeu de novo? Ele vai voltar brancão, vai passar pelo mundo inteiro, sabe? Tipo assim, cara, não, sério, é muito... Quanto mais eu penso, mais a minha paciência se esgota. Então é melhor até pular para outro negócio. Porque, tipo, não é só o cristianismo que fala sobre isso, porque também existe a tal de data limite no espiritismo, não? E eu também não concordo com ela, mas a data limite, eu não vou nem dizer que é a menos absurda. É tão absurda quanto, entendeu? Mas assim, não seria o fim do mundo, seria uma questão de avanço, né? Mas essa data limite tem a ver com o espiritismo e foi uma pergunta específica que alguém mandou no final do podcast lá que tava com o Eduardo Sabag lá e o Daniel Mastral, acho que é isso. E daí a pergunta é sobre essa data limite, que é uma data que foi colocada, de onde eu sei, pelo próprio Chico Xavier, ele colocou no livro. Mais uma vez, não é o Chico Xavier que escrevia, quem escrevia, tipo, de acordo com ele, quem escrevia por ele era tal de... Não era só ele, né, mas o guia espiritual específico do Chico Xavier era o que se identificava como Emmanuel e tal. E daí ele que tinha dito que a data limite era 2059, se eu não me engano. Mas também é por agora, sabe? Só que essa data limite, até onde se sabe, não seria a extinção da vida, mas provavelmente ia rolar bosta sim. Mas depois disso, o mundo estaria já numa outra etapa evolutiva, com menos morte, menos guerra, menos violência, enfim. Seria um salto. Primeiro um momento assim de tragédia, entendeu? Mas que não seria o fim, seria basicamente assim uma espécie assim de reset. Não necessariamente reset, porque a gente não ia começar do nada, mas ia abalar as fundações e tecnicamente isso seria o suficiente para unir a raça humana, para eles se aproximarem mais, reestruturarem as coisas que eles faziam, mudar os hábitos, enfim. Eu posso dizer que por esse lado entra mais perto das minhas próprias convicções, que, né, quem ouviu recentemente que eu falei, aquele meu programa sobre a ideia de que a civilização está sucumbindo, acho que foi 131, se eu não me engano, que eu falei sobre isso. Foi 131 que eu falei que a civilização está sucumbindo e tudo mais. Sobre todas essas questões, você se lembra que eu falei que eu acho que a sociedade vai ter que mudar os pontos dela em várias questões para a gente continuar vivo por mais 100 anos, por exemplo, sabe? Que a gente não pode continuar vivendo da mesma forma. Então, tipo assim, dentro da minha própria matemática mental, entendeu? Que não sei se é minha, exatamente minha, mas o jeito que eu enxergo como uma possibilidade para o futuro é que nós vamos passar por um momento, primeiro, de maior dificuldade, maior perda, maior assim, emburrecimento das massas e as pessoas perdendo foco das coisas que importam, e eventualmente isso daí combinaria com muitos problemas, muitas tragédias, enfim, coisas assim que poderíamos ter evitado também, mas não fomos capazes de reestruturar a sociedade para tanto. Mas daí depois disso eu acreditaria que, né, como eu não gosto de imaginar no fim do mundo, eu nunca quando eu, tipo, não nunca, mas eu quero dizer que eu não aposto que eu vou ver a sociedade indo pro saco mesmo, tipo assim, sucumbindo e não tendo mais como voltar, sabe? Não é minha opinião nesse momento, não é assim que eu enxergo o futuro. Mas eu gosto de enxergar assim que nós vamos se erguer depois de cair, sabe? Então, é assim que eu acho que as coisas vão rolar. Então, dentro dessa lógica da data limite, faz mais sentido, entendeu? Porque ninguém tá falando que ia chegar Deus na Terra, o mundo vai acabar e ele vai salvar os cordeiros dele e o resto vai tudo morrer. Então, muda um pouco, tá mais dentro do que eu acredito. Só que também esse cara daí lá, o Eduardo, ele falou algumas coisas sobre essa data limite que eu discordo, sabe? Primeiro, a coisa que ele fala é que a mais absurda de todas, entendeu? Ele voltou para aquele papo de ET, né? Pra quem ouviu o Sem Contexto 130, sabe que eu falei que esse maluco falava abertamente que acreditava em ET, mas ele tá dizendo que, na opinião dele, é isso que vai ser a evolução, tá ligado? Vai chegar os ET na Terra, quando a gente tiver um momento de dificuldade, e vão passar para nós os hacks, os cheats, as tecnologias, e pelo menos, pelo que eu entendi,
os ETs que ele fala é tipo assim, ETs, eu e tu, sabe? ETs com a nossa aparência, só que com tecnologia superior, que vão vir aqui, ó, mano, eu vi que vocês se fuderam aí com um monte de coisa que aconteceu, e agora a gente vai te dar uns buffs aqui pra vocês conseguir acelerar essa evolução, porque senão vocês estariam fudidos, sabe? Ele defendeu algo nessa linha não, ele defendeu exatamente isso, especificamente isso, né? Provavelmente, eu não sei se eu vou estar vivo até 2059 pra ver se vai acontecer assim mesmo, mas eu confesso que no dia de hoje também não é assim que eu enxergo as coisas não, tá ligado? Eu realmente não enxergo que vão vir ETs para provocar a nossa evolução, mas né, da onde que eu acho que vai rolar essa evolução no caso, né? Se para mim não tá sendo ET, eu vou ter que pegar e pensar em outros pontos, né? Mas primeiro, antes de eu falar um pouco mais do que eu penso, do que eu acho, tem que falar também assim sobre algumas das coisas assim, que podem ser mais assim polêmicas, sabe? Mas primeiro vamos falar assim de uma coisa mais teórica que ele falou assim, tal, que quando o Igor perguntou, tá, mas então depois que a gente evoluísse, o que seria essa evolução, tá ligado? A gente pegou e se fudeu na data limite, e depois disso as coisas iam ficar melhores. E como seriam as coisas melhores? E uma coisa que ele defendeu, que daí é mais uma das coisas que eu vou ter que falar pra vocês aqui, olha, se quem tá falando isso é o guia espiritual dele, tem que fazer uma correção, no programa que eu comentei sobre esse papo com esse cara, eu tinha dito que ele dizia que o guia dele, que o mentor espiritual dele era o apóstolo Paulo, se eu não me engano, mas não é, apóstolo Pedro. Mas é tudo apóstolo, tá ligado? Tudo que eu falei era igual, a única coisa que eu errei era o nome do apóstolo, sabe? Não era Paulo, era Pedro, eu tô corrigindo aqui. Né? Mas então, assim, essas coisas que esse cara diz que ele sabe, essas informações que ele tá tão seguro do que ele diz, essas informações são passadas pelo guia dele, mentor espiritual dele, bom, vou dizer que eu discordo, então, mais uma vez, e não é nenhuma discordância pequena, é uma discordância bem grande que, tipo, se acontecer algo parecido com o que esse cara sugere, pra mim isso não é evolução, pelo contrário, né, mas ele disse que, tipo assim, porque ele já tinha falado que no espiritual tem um laboratório que faz as pessoas serem do jeito que elas são, sabe? Escolher, em questão assim, genética, biológica, exata, a questão que tu vai vir assim pra Terra, por isso que nós somos do jeito que nós somos. Nós somos perfeitamente diferentes, digamos assim, sabe? É por isso que pessoas da mesma família, mesmo elas sendo muito parecidas, ou nem tanto, de vez em quando nem são, mas de vez em quando as pessoas das famílias são muito parecidas em várias partes, em outras não. E outras, por exemplo, não tem nada a ver, sabe? São da mesma família, mesmo sangue, mesmo DNA, mesma combinação, são completamente diferentes. Então essa daí teria um laboratório espiritual que faz essas coisas serem assim. Tipo, isso daí eu vou dizer pra vocês, essa parte daí pra mim é até assim... não vou dizer que eu acredito piamente numa coisa dessas, tá ligado? Mas eu consigo ver alguma espécie de fundamento, sabe? Eu consigo ver, tipo, tudo bem, entendeu? A gente tem as nossas condições genéticas, sabe? Essas coisas que quando várias coisas a teu respeito são genéticas, basicamente, sabe? No final das contas, não dá pra, tipo assim, não tinha como as pessoas preverem, mas também não tinha como as pessoas impedirem, é genético, sabe? Então pra mim faz sentido que essas coisas possivelmente sejam pré-determinadas antes até de tu estar vivo, encarnado. Beleza. Só que daí, o que ele falou isso daí não é a parte que eu tinha dito que eu discordaria muito. Não. A parte que eu disse que eu discordaria muito é que ele disse que a evolução seria nós aqui na Terra evoluir tecnologicamente pra gente poder controlar essas questões, sabe? Controlar questões genéticas das pessoas. Inclusive, daí eles começaram com a parte mais assim, de doença, sabe? As pessoas não vão ter problema de doença, a gente vai poder curar todas as doenças, a gente vai poder, sabe, várias dessas doenças que estão um tempão aí, que a gente não consegue vencer, a gente vai vencer delas, vai poder curar pessoas que não podiam mais não podiam, enfim, fazer várias coisas que a gente achava que não tinha como ajudar, gente que não pode voltar a caminhar, gente que não pode enxergar, não pode, enfim, consertar todos os problemas assim e tal, que por essa ótica eu entendo que as pessoas ficam assim, nossa, Renan, como é que isso pode ruim? Como é que isso pode ser ruim? Que maravilha, imagina, as pessoas não ter mais que se acometer por doenças e comorbidades, todo mundo viver até o momento que eles forem morrer por velhice, digamos assim, sabe? Por causas naturais, sabe? Só que daí também ele já entrou assim na parte assim, da gente não ter nem os problemas que nos fazem ser seres humanos, basicamente, sabe? Basicamente todo mundo nascer, entre várias aspas, perfeito. Daí foi a parte que pra mim, tipo, tudo que ele tentou... Eu vou tentar falar especificamente o que ele falou, mas eu vou dizer que eu já vou deixar bem claro que eu tô com muito... Tipo, não estou de acordo, mas ele falou, todo mundo ter tanto de altura, sabe, 1,80 m, todo mundo ter tanto tipo de aparência, sabe,
Enfim, eu já sei uma lógica super supremacista, porque daí já, tipo, ele já estava estabelecendo o que era uma pessoa boa, sabe? Então já parecia uma lógica muito supremacista, porque ele já, tipo, ele já estava dando nomes aos bois, sabe? É isso que a humanidade vai querer, escolher as pessoas são, já tá definido na cabeça das pessoas. Em segundo lugar, eu discordo muito, tipo, se isso foi dito pelo plano astral, eu espero de fundo no meu coração que nunca aconteça, que parece um mundo horrível, sabe? Parece um mundo nojento, e pra começar, não acho que vai acontecer, porque, tipo, pra mim já é uma presunção que anula o que ele falou antes, tá ligado? Dá pra ver como as pessoas nem pensam muito no que elas estão falando. Por isso que eu acho até engraçado ele ter dito que isso foi dito pelo mentor espiritual dele. Porque, tipo, se ele realmente acredita na doutrina espírita, que lá no astral, lá no plano espiritual, existe um laboratório que as pessoas são projetadas dentro, assim, dos tubos, e quando elas vêm nascer aqui na Terra, já tá tudo pré-marcado, como vai ser o corpo dela, e as dificuldades e tudo mais, como é que ele acha que nós aqui na Terra vamos ter o direito, digamos assim, de burlar isso, tá ligado? Tipo, se na doutrina que ele diz acreditar, já tá tudo estabelecido, inclusive questões kármicas, as dificuldades, os teus problemas, questões do teu corpo, da tua aparência, enfim, tudo já foi pré-definido antes no plano espiritual. Como é que nós aqui na Terra vamos dizer, ah não, essa pessoa ia ter problema assim, não vai ter mais, essa pessoa ia ter tal doença, não vai ter mais, essa pessoa ia ter tal condição física, não vai ter mais, ela vai ser do jeito que ela quiser, entre várias aspas, ela vai ser perfeita, entre várias aspas. Então, tipo assim, pra mim parece errado em todos os níveis, sabe? Parece assim uma versão pós-moderna de Frankenstein, sabe? O Frankenstein era o homem, era o Prometheus pós-moderno, e agora essa é uma versão pós-moderna de Frankenstein, que é tipo assim, é o cara que quer brincar de Deus, tá ligado? Ele acha que ele vai escolher, ele que vai decidir, e ele que vai dar para as pessoas a condição que elas merecem ou devem ter. Como assim vai escolher o corpo da pessoa e a forma do, tipo, o tamanho dos órgãos genitais e dos órgãos, tipo, enfim, é tudo nojento, cara. É tudo bizarro. Eu fiquei muito incomodado quando ele falou aquilo lá, porque, tipo, era um papo de ser coisas boas, eu não entendi como é que algo do que ele tava falando poderia ser bom, tá ligado? Tipo, a parte das doenças eu vou dizer que eu não concordo também por essa minha lógica, que pode ser mais assim, pode ser mais espiritualizado. Tem gente que pode achar que, tipo assim, todas as doenças do mundo poderiam ser vencidas, todas as condições de serem vencidas seria o ideal. Olha, eu não tenho certeza se seria ou não também, sabe? Isso é uma coisa que eu fico meio em dúvida, enfim... Mas não é a minha vontade que vai mudar, entendeu? Não sou eu que vou impedir isso. Eu não vou fazer nada para impedir. Se algum dia a humanidade vai conseguir vencer de todas as doenças, a gente vai poder impedir que qualquer pessoa morra por qualquer condição, eu não sei, cara. Eu não sei se a gente vai chegar nesse ponto e como que vai ser, entendeu? Mas se eu acho que isso daí com certeza seria bom, eu também não sei, entendeu? Eu não consigo imaginar como é que é um mundo em que nada assusta um ser humano, senão, tipo assim, o assassinato, porque eu acho que isso nunca vai ter como proteger. Mas agora, a ideia de que todo ser humano pode viver a vida dele sem se preocupar com absolutamente nada, que com doença e condição que ele desenvolver, a gente pode sanar, qualquer problema que ele tiver, enfim, qualquer coisa que ele desenvolver, ele pode solucionar, é muito bizarro de imaginar, tá ligado? Eu imagino que deve ter algumas coisas que nunca vão ter como contornar, justamente porque vários dos problemas que a gente tem é feito de abuso. Então, imagina se, por exemplo, você vou ser bem específico. Imagina se tu não pudesse ter cirrose, se tu não pudesse, sei lá, ter pressão alta, não pudesse infartar, sabe? Imagina como é que seria um ser humano que não tem medo das doenças, sabe? Um ser humano que pensa, olha, eu posso beber o que eu quiser, comer o que eu quiser, fazer o que eu quiser, que qualquer doença que eu tiver, a gente consegue curar, sabe? A gente consegue, qualquer falta de alguma coisa que tiver no meu organismo, eu chego no hospital, alguém injeta uma coisa em mim e eu fico de novo saudável. Tipo, isso não parece um ser humano pra mim, sabe? Pelo contrário, parece uma coisa bem... Um ser bem nojento. Parece um ser bem nojento que ele acha que ele não tem responsabilidade, que ele não tem obrigações, que ele não tem funções. Enfim, não parece um ser humano pra mim, sabe? Pra mim, tudo isso daí descreve algo que tá bem distante do que é a nossa espécie e do que são as intenções divinas, sabe? Eu acho que se fosse, tipo, aí falando do meu dogma, sabe? Esse que é o dogma do Renan, eu critico tantos dogmas dos outros, eu falo o meu dogma, tipo assim... Não consigo imaginar que essa seja a intenção de Deus, sabe? Não acredito que Deus falou, olha, então, eu quero que vocês passem por um monte de perrengue pra daí depois simplesmente chegar um ZT, passar uma tecnologia do futuro pra vocês e agora vocês não vão ter mais nenhuma dificuldade, sabe? Eu realmente acho que várias das nossas cruzes, elas vão ser eternas porque faz parte da jornada de evolução, entendeu? Assim como tu não escolher como é que tu é. Eu tenho muito medo de que o futuro possa ser assim porque o mundo pode ser bem nojento, sabe? Se as pessoas puderem escolher como que os filhos delas vão ser e a aparência, enfim, é perturbador, sabe? Honestamente, eu não consigo imaginar olhar isso com olhos assim positivos e dizer, nossa, esse deu futuro legal, como se fosse The Sims, tá ligado? Tu escolhe teu filho assim e tal, ele já vem do jeito que tu quer, com as expectativas que tu tinha, sabe?
com a altura que tu esperava que ele tivesse, com a cor dos olhos, a cor do cabelo. Isso para não falar de coisas como cor de pele também, que é muito problemático, que eu não quero nem estar pensando, porque também é assustador também. Então, tipo assim, olha, eu achei muito escroto, sabe? Então, isso daí eu não tenho. É nessas afirmações que eu não tenho problema em dizer, olha só, eu não tô falando que isso daí é o pensamento de toda a lógica espírita e todo mundo, toda pessoa acredita nisso, sabe? Mas pessoas espíritas que se identificam com o discurso desse cara, e não deve ser poucos, porque ele é o maior canal brasileiro falando de espiritismo, entendeu? Deve ter um monte de gente que ouve essas coisas e não vê problema nenhum, porque, né, que nem eu disse, ele tava falando numa ótica positiva, mas isso daí pra mim não tem nada de positivo, cara. E, inclusive, pra começar, eu não acho que vai acontecer, mas se acontecer, eu ficaria surpreso se esse é o lado bem vencendo, sabe? Pra mim, pelo contrário, parece que se algo tipo isso acontecer, seria tipo assim, o mal vencendo, digamos assim, sabe? Mas enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer. Quem estiver vivo verá. E daí também outra coisa, assim, polêmica e tal, e agora, né, controvérsia, que foi mencionado mais perto do final do programa e tudo mais. E daí também, mas eu também vou ter que entrar com o meu, tipo assim, com o meu relato na jogada para não pegar e não ser omisso, né? Mas tem a ver com o Covid, então vocês devem imaginar que o Covid é uma doença que gera muito debate, muita discussão em religiões e em todo esse lance espiritual da parada, entendeu? Então, aqui eu já vou dizer bem claro que ó, isso aqui também tem só a ver com minhas convicções e também o que o cara falou, sabe? Eu não tô falando aqui como fatos, como verdades, como informações dadas por órgãos pertinentes e tudo mais. Só que fazer de conta que ninguém tenha conversado sobre esse lance da Covid em espaços religiosos, entendeu? Seria uma mentira, entendeu? Toda religião já deve ter falado mais ou menos qual é da onde que veio a Covid, para onde que ela vai e qual é a intenção. Então vocês devem estar imaginando que sim, a Covid já foi assim, já foi atribuída uma questão assim, espiritual até para a existência dela. Acho que em todas as religiões têm tratado assim, entendeu? Então, eu não estou dizendo aqui que com certeza é assim que funciona, foi Deus que mandou a Covid para a Terra, não é isso que eu estou falando. Sabe? Mas não posso também dizer para vocês, não, nenhuma religião, desde que chegou o Covid, falou sobre ela. É óbvio que falaram, e sim, a ideia de que a Covid é uma doença que tá matando um monte de gente por questão, assim, não um monte de gente por questão, assim, mas eu quero dizer que foi um controle que foi rolado, assim, de uma mutação que rolou espontaneamente, digamos assim, sabe? Basicamente era um vírus que já existia, ele se modificou, e chegou e continua se modificando até o dia de hoje, entendeu? E mudou o jeito que a sociedade se organiza e matou um monte de gente, sim. Aí entra naquelas coisas complexas, tipo assim, ai, Renan, tu tá dizendo que todas as pessoas que morreram porque Deus quis. Olha, eu não tô falando isso, entendeu? Só que, né, eu não vou ignorar que tem muita gente que fala que a Covid é uma doença espiritual, no sentido de, tipo assim, não que tu pegou espiritualmente falando, mas eu quero dizer que por ela ter acontecido, entendeu? Até, tipo, eu vou ter que entrar mais, assim, nessa lance, assim, pra desenvolver a linha do raciocínio, sabe? Mas, mais uma vez, só para deixar bem claro, isso aqui que eu tô falando não são, assim, fatos, comprovações, não é nada. É só coisas que eu já vi outras pessoas conversando e eu não posso negar que eu também penso sobre o que pode ter acontecido nessas questões. Então, aquela velha história de que a Covid é uma doença muito misteriosa, que ela varia muito no resultado, sabe? Ela pode ser não matar até matar, basicamente, é a maior variação que existe no mundo, né? Tipo, letalidade pode não ser, tipo assim, não acontecer nada com a pessoa e morreu. E várias pessoas, assim, que aparentemente poderiam ter morrido por para elas fazerem parte do famoso, assim, da pessoa que tem mais chance de vir a óbito, não morria, e compensação, outra pessoa que parecia que não fazia parte do grupo de risco, agora que voltou o termo na minha cabeça, não fazia parte do grupo de risco, acabava morrendo, entendeu? Então, só pra deixar bem claro também, eu não tô querendo soar frio, soar escroto e ofender alguém que esteja aqui me ouvindo, que tem um parente que tenha morrido por essa doença. Não é isso que eu tô falando mesmo, entendeu? Não tô querendo... tipo, eu tenho noção da seriedade do assunto que eu tô me predispondo aqui a falar, mas aqui também eu sei que esses caras que também falaram, entendeu? Eu não tô falando algo que eu sou o único ser humano do mundo que tá falando sobre isso. É que eles entraram especificamente na Covid e eu não posso dizer, não, é a primeira vez que eu tô ouvindo seres humanos falando sobre isso. Tipo... É um bagulho que eu já tinha visto. Já tinha visto gente do Batuque conversando, gente espírita, gente cristão, enfim, as pessoas religiosas falam sobre essa doença, entendeu? E porque ela tem esse caráter muito misterioso mesmo, sabe? Essas pessoas não podem negar que o jeito que ela funciona, e enfim. E também entra toda assim nessa parada e tem toda assim uma ideia de que vai voltar, assim, inclusive, assim, mais... Tipo, mais pandemias, e talvez a pandemia até da própria Covid, que haja mais mutações e tudo mais.
né? Mais uma vez aqui eu não tô rogando praga, eu só tô comentando, né? Até porque não sou eu que tenho o poder de escolher se a pandemia continua ou acaba. Não sou eu que escolho uma coisa dessas, tá ligado? Eu só tô comentando que já vi gente falando, e só pra dar um relato extra pessoal, tipo, não extra pessoal, porque é um relato pessoal, na verdade, eu me equivoquei, mas só pra vocês terem uma ideia, e mais uma vez o tipo de coisa que ninguém precisa acreditar em mim, tipo, quem não me conhece, quem não confia na minha palavra, não precisa levar fé no que eu tô falando, mas eu estaria mentindo pra vocês se eu dissesse que eu não tinha ouvido falar da Covid antes dela ter chegado no Brasil, porque sim, entendeu? Em dezembro de 2019, né, meses antes da Covid, tipo, eu acho que já tinha começado a Covid lá na China, mas eu confesso que ninguém sabia, aqui no Brasil acho que ninguém nunca nem tinha falado desse termo, sabe? Talvez em algum lugar muito pequeno, mas eu tenho certeza que eu não sabia nem um pouco de Covid, tá ligado? Não sabia nem um pouco que podia acontecer uma coisa dessas, que ia acontecer uma coisa dessa. E daí eu tava passando por ritual de final de ano em 2019, e daí, lá, no momento que eu tive uma conversa lá, tive assim uma consulta, né, com uma entidade, e ela pegou e ela tinha comentado coisas referentes a como seria o próximo ano, né? E uma das coisas que ela falava de morte, falava de doença, falava de dificuldades, e várias dessas coisas assim. Naquele momento, que a primeira coisa que eu pensei são coisas assim, mais assim, coisas que te espera que vai acontecer, até guerras. Eu pensei uma guerra, um acidente, sei lá, coisa desse tipo. Eu nunca, em momento nenhum na minha cabeça, eu tinha levado para um lado dessa linha, sabe? De que ia morrer um monte de gente, e eles falou especificamente desse tipo de coisa. Falou de doença, falou de morte, falou de tragédia, entendeu? E eu, na hora, nunca imaginado que poderia ser uma coisa desse tipo. Só que daí, passou alguns meses, depois chegou a pandemia, e daí que foi cair minha ficha sobre o que lá estava sendo dito. E eu fiquei, caralho, eu tinha sido alertado que isso ia acontecer antes de ter acontecido. Só que naquela hora eu não tinha as informações para entender que era isso que ia acontecer, sabe? E daí sim, em primeiro lugar, tu pode só achar que eu tô mentindo, é uma opção. Em segundo lugar, tu pode dizer que a pessoa que me falou isso já sabia, mas olha, eu ficaria muito surpreso se a pessoa que me falou isso já sabia antes de ter acontecido, porque, sei lá, é uma coisa que a pessoa tem que estar muito por dentro de sites gringos ou ter muita noção de projeção para saber que vai acontecer um fenômeno assim, sabe? E considerando que ele é uma pessoa que trabalha com nada desse tipo, quando a entidade me falou essas coisas, eu pensei mais em outras opções, acidentes, guerras, coisas desse tipo. Mas agora uma pandemia que ia mudar muito da nossa forma de viver na sociedade, eu não tinha imaginado. Então, né? Aí eu tinha recebido essa informação, então basicamente esse lance da Covid ter um caráter assim espiritual, sabe? É algo bem discutido, bem documentado. Só para deixar bem claro, eu não tô aqui falando fatos, eu tô falando opiniões, tô falando coisas que as pessoas discutem, as que as pessoas dizem, mas né, qualquer pessoa religiosa que frequenta os cultos, frequenta os espaços e que tem essas pessoas discutindo que as pessoas religiosas discutem sobre a vida, a pessoa vai ser honesta contigo e vai saber, olha, já conversaram sobre a Covid de um ponto de vista assim espiritual, de ser uma coisa assim que foi enviada por forças e por que foi enviado também entra naquela coisa que eu não sei, entendeu? Não sou eu que vou dizer para vocês, não sou eu, ser humano aqui, que tem a capacidade de entender os planos de Deus, por que certas pessoas morrem e pessoas não morrem, porque as pessoas pegam e não pegam, entendeu? Não sou eu que tenho esse conhecimento, não sou eu que sou capaz de falar uma coisa dessas, entendeu? E nem quero, sabe? Mas, só para deixar bem claro, é o tipo de coisa que, né, também faz parte desses debates quando entra nesse assunto, né? Mas então agora, voltando para aquilo que eu tinha parado de falar, que era sobre Tarrina, né? Então, se tu não acha que a evolução vai vir através dos alienígenas, entendeu? O que tu acha que vai fazer a humanidade avançar, sabe? Honestamente, eu penso mais assim em coisas como... Uma coisa que eu sou obrigado a mencionar, que faz um tempo que eu não menciono, mas eu sempre menciono, de épocas em épocas, é a Revolução Psicodélica, né? Esse também deve ser um ponto que, tipo, em nenhum momento, tipo, não em nenhum momento, mas em vários... tipo, pelo pouco que foi mencionado em questão de drogas, assim... Nessas duas conversas, dava para ver que nem o pastor, nem o cristão e nem o espírita tinha uma visão muito boa de drogas. Eu não vou nem dizer visão boa, compreensão, sabe? Eu vou usar o termo mais certo. Não tinha muita compreensão do que são essas substâncias, porque, tipo assim, né, esse aqui é um assunto que eu posso falar assim com mais calma, no sentido de, tipo assim, não, esse aqui não é uma coisa tão tensa, porque eu sei bem de onde que eu tô vindo, por onde que eu tô passando e onde que eu quero chegar, né?
que, mais uma vez, eu vou voltar naquele assunto da revolução psicodélica, que eu acredito que ela já está começando e ela vai acontecer, por começar lá fora, claro, e um dia chegar até aqui nas terras tupiniquins, mas que vai sim mudar muitos paradigmas, e quando eu digo mudar os paradigmas até para melhor, né? Aí, tipo, eu vou tentar ser um pouco, assim, sucinto, né? Porque, pô, quem me ouviu há mais de 100 programas sabe que eu fiz toda uma análise da série psicodélica e cada um daqueles episódios daquela série eu já falava mais quase por 1 hora. Então eu não vou falar tudo isso agora, né? Mas basicamente, nenhuma dessas figuras que falaram sobre a questão de substâncias psicodélicas ou drogas, se vocês preferirem, entendeu? Mencionavam coisas que pra mim já estão bem estabelecidas. E vamos começar pela primeira delas aqui. Drogas, e quando digo drogas, vamos focar nas substâncias psicodélicas. Quais são as substâncias psicodélicas? Vocês querem que eu liste? Eu vou listar algumas das que eu estou me referindo. Como, por exemplo, assim, maconha e ácidos e cactos, sabe? Tipo peyote e ayahuasca, sabe? Que é uma planta que vai... Uma bebida que vai em plantas com DMT, sabe? Esse tipo de substância psicodélica, sabe? Ópio não é, opioides não é, cocaína, heroína, isso não é drogas psicodélicas, não entra no que eu tô falando. As coisas que eu falei, sim, cogumelos também, tipo cogumelo psilocibino, sabe? Ou amanita muscaria, esses cogumelos assim. Essas substâncias psicodélicas, elas vão fazer parte da revolução psicodélica e todas elas são plantas assim, que na minha opinião, entendeu? Falando com, tipo, com quem já leu, já pesquisou, já refletiu, já estudou, já ouviu, já pensou, já ponderou, sabe, sobre todas essas substâncias, para mim elas são plantas assim, que são professoras da raça humana, sabe? Elas são vinculadas ao divino, são vinculadas ao sagrado, são vinculadas ao espiritual. E tipo assim, não, eu não tô dizendo assim, quem se droga se comunica com Deus. Mas, o que eu vou dizer assim, essa foi a intenção original, tá ligado? O mundo pode ter mudado muito, as coisas podem ter se deturpado, as drogas foram paradas na ilegalidade e elas se tornaram daí sinônimos de farra, festa e gente que se diverte. E eu também não quero falar isso de um ponto de vista muito moralista para condenar essas pessoas, porque não é o tipo de pessoa que eu sou, no sentido assim de condenar esse tipo de prática, sabe? De falar assim, não, que esses drogas vai pra festa, não é o ponto da minha mensagem aqui nesse momento, sabe? Mas eu quero dizer que essa visão é muito, muito, muito contemporânea, sabe? Historicamente falando, depois de ter estudado, lido, pesquisado, me perguntado quando que as substâncias psicodélicas entraram na vida da espécie humana e por quê, sabe? Quando que a maconha entrou na história da humanidade, quando que os cogumelos psicodélicos entraram na história da humanidade, quando que a ayahuasca, né, o DMT, quando que os ácidos, quando que os cactos alucinógenos, quando que as substâncias psicodélicas entraram na história do ser humano e por quê? E quando eu fiz todas as pesquisas sobre todas as substâncias, todas as respostas eram as mesmas. Elas sempre foram utilizadas em questão de sacramento, religiosidade, cura também, literalmente cura, mas muito principalmente por questões espirituais, entendeu? Todas essas substâncias eram utilizadas com essa questão. Desde os cogumelos, tipo, todas as substâncias é inegável o passado religioso, mas o cogumelo é muito documentado, sabe? Em imagens, desde pinturas rupestres, é provável que seja a primeira substância que a humanidade adorou, sabe? O primeiro ser que a humanidade viu como divino, como sagrado. A primeira comunicação com Deus que o ser humano teve provavelmente foi um cogumelo psicodélico, sabe? Um cogumelo psilocibino especificamente, sabe? Então, é o tipo de coisa que eu tô falando aqui. Se tu acha que eu tô falando bobagem, eu não vou ter como te dar todos os pontos, todas as bases, todas as referências. Eu te digo, então, pesquisa, leia, te pergunta assim, quando que as pessoas começaram a utilizar essa substância, sabe? A maconha, quando que a maconha entrou na história da humanidade? Olha, é difícil saber, mesmo eu sendo entusiasta, eu vou te dizer que nunca veio uma resposta definitiva, mas tem gente que diz que deve ter, tipo assim, sendo há 8.000 anos atrás, sabe? Tem gente que diz que talvez a maconha tenha sido a primeira planta a ser plantada, a cultivada pelo ser humano, a primeiríssima, anterior a todas as outras, a primeira coisa que fez o ser humano aprender a plantar coisas para ter depois, em pouco tempo, ter mais para utilizar,
pode ter sido a maconha, entendeu? É uma possibilidade. Tem artigos, tem gente que debate, tem gente que discute, sabe, sobre essa possibilidade, entendeu? E agora, bem utilizada na história da humanidade, porra, a maconha deve ter sido no mínimo há 4.000 anos, tá ligado? Passado histórico em praticamente todas as regiões, sabe? Então é o tipo de coisa que é muito antigo, entendeu? E teve um passado religioso também que foi tirado, entendeu? Hoje em dia nenhuma religião, tipo nenhuma não, tem a religião dos Rastafari, por exemplo, que ainda é abertamente muito ligada com a maconha, mas assim, religiões de matriz africana, sabe, de modo geral, tinham um vínculo com a maconha, sabe? Só que aqui no Brasil isso não é falado de maneira nenhuma, e eu não tô falando isso aqui para desrespeitar, só para deixar bem claro, entendeu? Não é algo que eu tô falando para ser polêmico, para querer fazer uma associação injusta. Eu tô simplesmente constatando um fato que muita gente não sabe, ou muita gente ignora, mas muita gente desaprendeu, entendeu? Quando a maconha se tornou ilegal, é óbvio que o que aconteceu foi as pessoas tirarem ela de tudo que era, tipo, sabe, não tinha como tu forçar. Mas agora, tu me dizer que a maconha não fazia parte de rituais africanos originalmente, ou assim quando os povos escravizados chegaram aqui no Brasil, sabe? Sim, fazia parte naquela época, se naquela época tinha rituais que utilizavam a maconha, sabe? E lá na África também tinha rituais que a maconha fazia parte da consagração, fazia parte do ritual, né? E também tem outras religiões, entendeu? Se não me engano, até o pessoal árabe, o pessoal muçulmano também usa haxixe em alguns rituais, algumas consagrações. No hinduísmo, já falei algumas vezes, tem algumas partes da religião hindu que usa muita maconha, assim, perfumada mesmo e tudo mais, sabe? Então, né? O passado que a maconha tinha com a espiritualidade, com o religioso, é real e fato, não é tipo assim, brisa de louco, brisa de drogado. É justamente o contrário, sabe? Algumas pessoas, na minha opinião, é isso que se comprova, sabe? Por que várias pessoas que são assim, que as pessoas chamam assim de drogadas, sabe? Ah, essa pessoa é loucona, é drogada, usa ácido, usa cogumelo, maconheira, enfim, o que for. Por que essas pessoas ficam indo para uma vibe assim, várias delas, não todas, mas várias delas vão para uma vibe ou espiritual ou religiosa, sabe? Porque na minha opinião, isso daí é só para comprovar se isso é o que está acontecendo hoje em dia com essa pessoa. Historicamente falando, era isso que fazia, entendeu? Antes da humanidade inventar essas normas. É que a gente que baniu essa substância do ritual religioso, mas todas elas sem exceção, cara. Eu não sei dizer, eu acho que nenhuma das substâncias psicodélicas começou a ser utilizada com outra razão senão para fazer consagração religiosa. Depois é que as relações foram evoluindo e indo para outras linhas, sabe? Mas é muito recentemente que essas substâncias foram, tipo assim, reduzidas à ilegalidade e também a algo que tu usa assim de maneira ilícita, sabe? Ou numa farra, numa festa, numa noite, sabe? Realmente, historicamente falando, isso deu um processo muito mais assim. É recente, cara, é recente, porque se tu for ver a maior história das substâncias psicodélicas na história da humanidade, elas estavam vinculadas ao divino, ao espiritual, ao sagrado e à cura, à medicina, ao tratamento de doenças. Era assim que esses povos tratavam essas coisas, tá ligado? Então, é disso que eu falo quando eu digo que vai rolar a revolução psicodélica. O que é essa revolução psicodélica? É essas substâncias serem reintroduzidas, reestruturadas na sociedade. Mais uma vez, não é eu estar falando isso que vai fazer com que aconteça ou não, mas agora, vendo estudos, tá vendo resultados, gente lá de fora que está estudando bastante essas plantas, e gente com, tipo assim, cientista, tá ligado? A maioria das pessoas que estão querendo mudar a relação da sociedade com os psicodélicos são neurocientistas e neurocirurgião, enfim, gente que está estudando o cérebro, interessado pelo cérebro e começaram a querer entender os benefícios de coisas como ácidos, cogumelos, ayahuasca, sabe? Todas essas substâncias, esses compostos químicos, as reações que eles têm e como que tu pode trazer isso para a sociedade de uma maneira que ajude, que traga benefícios, porque pode ajudar, pode trazer benefícios. Tudo tem a ver com aquela questão de dosagem, de cenário, de ambiente, entendeu? É que a gente está vivendo num mundo que até muito pouco tempo atrás, a maioria das pessoas só achava que drogas era um negócio que tu podia usar para zoar, para curtir, para ver as coisas derretendo e não tem nada para falar para fazer disso. Só que as próprias pessoas que utilizavam já sabiam que não era isso, tá ligado? Essa era a visão mais assim do proibicionista, da pessoa que estava do lado de fora, que ela enxergava que as coisas eram assim. Mas até para a pessoa que utilizava, sem informação, sem conhecimento, sem instrução, sem entender de dosagens, de intenção,
as plantas, na minha opinião, elas ainda conseguiam ensinar alguma coisa pra pessoa, mesmo sem estar no ambiente certo, tá ligado? Porque qual é o ambiente certo? Tipo, mais uma vez, eu não quero falar isso de uma questão assim, moralista, sabe? Mas agora, fazer de conta que, historicamente falando, as pessoas utilizavam drogas de maneira recreativa, não era muito comum, não, entendeu? A maioria das pessoas, quando utilizavam uma substância, eram, assim, em grupo, em ritual, sabe? E, enfim, com algum fundamento, com algum propósito, tá ligado? E é um negócio que eu acredito que vai acontecer, e na minha opinião é que será benefício para a sociedade sim, entendeu? Vai ter alguns desafios, vai rolar algumas coisas assim e tal. A sociedade vai ter que passar assim, por uma reintrodução, uma readaptação, mas adivinha, esses desafios já rolam agora, sabe? Hoje em dia, mesmo com a ilegalidade, já tem pessoas se drogando, exagerando, tendo overdoses, essas coisas são perigosas, são erradas. Eu não estou defendendo aqui. Embora várias dessas coisas também envolvam outras drogas que não são as que eu estou falando, né? Bebidas alcoólicas, derivados do ópio, tudo isso não entra nos psicodélicos. Só que ainda assim eu sei que os ácidos têm seus riscos, sabe? Todas as substâncias têm seus riscos, questão de dosagem, questão de cenário, questão de estado mental, tudo isso. E eu não estou desconsiderando isso. Só que agora, essas coisas já fazem parte da nossa vida. O que não faz parte da nossa vida é informação, entendeu? Ainda não tem para começar. Em primeiro lugar, medicamentos, que dá para fazer medicamentos sim com essas coisas, sabe? Os cogumelos com certeza vão revolucionar o tratamento de gente que usa antidepressivos. Sabe? Tenho certeza absoluta daí, baseado nos estudos e nas projeções e no que está para acontecer. Pode ser que esteja muito errado e que esse negócio pare e volte atrás, mas eu não acho que seja assim, entendeu? Eu já tive muito... Já pesquisei muito, já li muito, já estudei muito para saber que, tipo assim, essas substâncias já tiveram um contato mais digno e mais decente, mais do que isso, sabe? As pessoas já viram nessas plantas de sabedoria, sabe? Que ajudavam eles a aprender, a se integrar. Enfim, e só para deixar bem claro, a maioria dessas plantas eu nunca utilizei, sabe? Eu nunca utilizei cogumelo, não sei como é que é a experiência com cogumelo, não sei como é que é a experiência com cacto, não sei como é que é a experiência com ayahuasca, entendeu? Ácido eu utilizei uma vez só, eu acho, talvez duas, não tenho certeza, sabe? E foi pouca experiência no caso que eu tive. E a maconha, né? Que vocês sabem que eu fumo. Só, sabe? Agora, a maioria dessas plantas eu não utilizei, mas ainda assim não é sobre mim, entendeu? É sobre estudar, é sobre ver o quanto que a humanidade, de todos os cantos, de todos os lugares, aprendia a utilizar o que tinha na sua região, sabe? O que tinha, a sua planta que tinha, assim, alguma coisa para passar, algum conhecimento, eles aprendiam a utilizar. Dizer, Renan, vou dizer que droga é conhecimento? Sim, caralho, sim, entendeu? Se tu não acredita, tu vai ter que ler, tu vai ter que pesquisar, tu vai ter que ver os cenários. E daí, se tu acha realmente que isso aconteceu por acaso, tipo, se tu acha que as pessoas de todos os lugares do mundo que tinham contato com cogumelos aprenderam a ter adoração e um sentimento assim, de vínculo com cogumelo a troco de nada, ou que isso daí não. Tipo assim. Outra coisa também que tem que ser falado, já que esse aqui é o programa que tinha um quê religioso, né? Tudo isso também foi colocado na Terra por Deus, tá ligado? E mais uma vez, não é pra ofender, é pra soar ultrajante. Não, não é. Mas Deus colocou essas substâncias na Terra, isso que eu quis dizer, entendeu? Tipo assim, todos esses caras, assim, davam a entender que eles condenavam, tipo assim, não faz o menor sentido dentro das próprias coisas que eles falam, tá ligado? Eu nunca vou entender como é que, tipo assim, é que nem os cristãos, nem os espíritas gostam tanto da natureza, né? Nenhum deles fala bastante da natureza, que nem eu falo. Mas, tipo, eu acho muito estranho as pessoas que dizem amar Deus e não entendem que as plantas estão aqui para nos ajudar, para nos ensinar a comunicar com eles, porque sempre foi o que fez, tá ligado? Foi sempre o que essas plantas faziam com que a humanidade fizesse. A integração, a socialização, e eles aprendiam muito mais, tá ligado? E eles tinham um fundamento muito maior. Não que eles sabiam mais do que nós, mas eu quero dizer que a utilização da humanidade com essas substâncias é muito maior, sabe? Essa falência, esse fracasso das nossas guerras drogas é contemporâneo, sabe? Foi nós que inventamos, foi a gente que inventou uma guerra às drogas proibicionista tosca que fez com que essas substâncias que eram utilizadas nos mais altos rituais assim de espiritualidade, de ligação com o divino, sabe? De vínculo com coisas, enfim, além da visão, talvez até além da compreensão, sabe? Essas coisas foram sendo excluídas e depois se tornaram marginalizadas e até perseguidas, sabe? Só que, felizmente, por uma razão que eu acho que não é por acaso, entendeu? O proibicionismo não fez com que essas substâncias desaparecessem. E daí, depois, foi passando o tempo, cientistas, pesquisadores ficaram intrigados, ficaram pensando assim,
por que essas substâncias são demonizadas? E conforme eles estudaram, pesquisaram, eles foram vendo sim que tem potencial. Então essa é uma opinião que eu acho que vai acontecer sim e que será um benefício para a sociedade sim, entendeu? Vai começar primeiro lá fora, entendeu? Na Europa, como sempre, vão aprender mais, tipo assim, no sentido assim, como sempre, porque eles estão com mais dinheiro, mais tempo, e eles investem nessas coisas. Infelizmente, não é viralatismo, mas o Brasil é um país muito retrógrado, gente. Infelizmente, eu queria que o Brasil fosse um país inovador, um país assim, sabe? O termo, eu não sei como é que eu posso dizer em português, mas é que eu ia falar em inglês, que é cutting edge, sabe? É um país assim que ele vai na frente dos outros, assim, não. Eu queria que o Brasil fosse esse país, mas não é, né, sabe? Eu sei que nesse país aqui ainda, nem a maconha, que é a planta que já deve, tipo, cara, maconha já era pra estar legalizada há muito tempo, gente. Não vou nem entrar nesse assunto aqui, porque simplesmente assim, qualquer pessoa que gastasse, olha só, gastar algumas horas da sua vida pesquisando sobre esse lance, assim, de maconha estar legalizado ou não, vai saber que não é mais uma questão de opinião, sabe? Já não é mais um debate. O Brasil só tá atrasado. Não sei por quê, cara. Simplesmente eu não sei por que esse país é tão. Acredita em tanto uns bagulho tão babaca, tão estúpido e não tá adiantando nem o resto do mundo já tá, tipo assim, avançando muito nesses lugares, nessas questões assim, de legalização, porque acelera estudo, gente. Acelera estudo, tem mais pesquisa, tem mais informação, entendeu? Países que são legalizados, eu vou pegar tipo a Holanda, que é um lugar complicado, porque não é, tipo, as pessoas podem consumir um bom tempo, só que tem umas coisas ainda estranhas na legislação que eu não vou explicar aqui agora. Mas na Holanda, lá eles pegam como base, cada vez mais os caras falam, os holandeses não fumam mais do que outras pessoas, pelo contrário, entendeu? É bem comum que, tipo assim, eu não sei se chega a ser assim, a maioria da pessoa pessoal que não fuma, mas eu acho que é, sabe? E o pessoal fala assim que é muito comum, os adolescentes, jovens, então, cagam real pra maconha, é um bagulho que quem fuma maconha na Holanda é gringo, mas claro que tem gringo pra caralho fumando, né? E também vai ter um holandês que é outro que fuma também e tal. Mas eu quero dizer que o fato de estar legalizado lá há décadas nunca fez a sociedade ficar biruta, entendeu? Nunca fez as pessoas, enfim, perderem o rumo da vida deles, entendeu? E não que não tenha aquela questão de riscos, tem riscos, mas é justamente por estar legalizado que as pessoas podem falar, entendeu? Pode ter uma cartilha, tu vai na farmácia, ou tu vai assim no SUS fazer um exame, e lá vai ter uma cartilha falando sobre riscos, sobre questão de dosagem, sobre perigos, sobre contraindicações, falando que é ruim, manter fora, tipo, jovens, entendeu? Não fazer consumo, enfim, é um bagulho que tu pode falar abertamente, tu pode botar pra vender numa farmácia, então é um bagulho assim que, olha, não deveria nem ter mais debate sobre esse bagulho, mas o Brasil, pelo contrário, o Brasil ainda, pelo jeito, vai demorar bastante ainda pra mexer nessas leis. Mas, né, eu gosto de acreditar, assim, a minha previsão pro futuro é que sim, um dia vai legalizar a maconha será a primeira de substâncias psicodélicas, mas já tem países do mundo que legalizaram todas as outras, literalmente todas. Até onde eu sei, Portugal, por exemplo, pode vender qualquer substância assim tal, justamente porque eles estão indo para essa estratégia. Não quer dizer que, tipo assim, eles estão incentivando as pessoas a se drogar. Não, caralho, não é nada disso. É que eles legalizam, educam, entendeu? E ninguém é preso por causa disso. Deu um bagulho que tu vai tentar resolver, entendeu? Porque não vem me dizer que o Brasil tá resolvendo alguma coisa, sabe? Já que eu tive que entrar nessa questão, é só ver nossa situação de como é que é a nossa guerra às drogas, a guerra ao tráfico, a matança que acontece. Tu vê as situações de calamidade pública como a Cracolândia, que é um tipo de fenômeno que está se multiplicando no Brasil inteiro, até no Rio Grande do Sul já tem pontos de cidades específicas equivalentes ao que a gente conhece como Cracolândia, tá ligado? Simplesmente porque é a falência desse nosso sistema atual, não tá funcionando, entendeu? Não, o tráfico não acaba, o consumo não acaba, o vício não acaba. Então a legalização é uma outra forma, as pessoas depois de ter estudado, refletido, entendido, pensado, vamos fazer o seguinte, a gente legaliza, educa, sabe, regulamenta a distribuição, torna o imposto, torna legal, tira o tabu da ilegalidade, tira aquele negócio, aquele status de estar fazendo algo errado, fora da lei. Isso modifica o jeito que os jovens percebem, entendeu? Os jovens vão ter mais informação e vão ser contraindicados a chegar perto daquilo lá. Da mesma forma que, por exemplo, todo mundo contraindica o jovem a fazer consumo de bebida alcoólica, mas acho que todos nós, se formos sinceros, vamos ver que provavelmente o jovem fumou antes dele ser adulto, sabe? Fumou não, melhor dizendo, bebeu. Mas fumar também mesmo, eu quero dizer que eu tô pegando o exemplo da bebida alcoólica por ser uma droga legalizada no nosso país, sabe? Todo mundo que vai concordar que é contraindicado um jovem beber, mas também muitos de nós sabemos que nós bebemos quando a gente era menor de idade. Eu, por exemplo, né, tipo, eu nunca fui uma pessoa que bebia regularmente, mas, por exemplo, com 15 anos eu já devo ter ficado bêbado, por exemplo, sabe? Então acontece essas coisas que não é o ideal, mas, né, ele faz parte, entendeu? Não tem nada a ver com ser ilegal ou ser legal, sabe? Não vai aumentar, não vai destruir o consumo, assim como tem crianças, entendeu? Que com 13 anos estão usando drogas muito mais pesadas e drogas ilegais, tá ligado? Então, simplesmente, assim, esse papo de legalizar ou não legalizar, caralho, não é sobre incentivar ou não incentivar, é tipo assim, reconhecer que essa bosta que estão fazendo aí não
funciona, é atrasado, né? Então vai começar a legalizar as outras substâncias, e daí vai rolar a revolução psicodélica, que basicamente, na minha opinião, no final de um processo de adaptação, tipo, pra começar, eu nunca acho que vai ser pior, sabe? Honestamente, a minha opinião é que quando legalizar, é impossível que o que vai acontecer com a legalização de todas as substâncias seja pior do que o já tá aí, porque pra mim a gente tá no pior cenário possível. Essa é a minha opinião, analisando, refletindo, vendo outros exemplos, entendeu? Vendo o que acontece, a sociedade fica biruta se legaliza a maconha, não. E depois da maconha, dá pra legalizar outras coisas, a sociedade fica biruta. Porque biruta a sociedade já é, caralho. Se vocês não acham que o nosso mundo é louco, se vocês não acham que o Brasil é doido, então vocês que são doidos. Mas enfim, então já é uma loucura já, essa porra toda. Então, né, é um negócio que tu pensa, bom, vamos tentar fazer diferente, vamos ver o que está acontecendo lá fora, vamos pensar em medidas, formas de abordar, criar o nosso próprio modelo de acordo com as nossas necessidades do nosso país, tá ligado? Mas a minha opinião é que, para começar, assim que legalizar a substância, já vai ter uma melhora imediata e outra melhora mais, assim, cultural ao longo das décadas. E o que é essa melhora final, Renan? O que é essa melhora? Enfim, é a educação, sabe? Informar sobre os estudos, falar sobre coisas assim, como é que é mesmo? Psicoterapia que já tem, sabe? E quando eu disse psico, é de psicodélico mesmo. Tipo, você já tem gente lá fora, tipo assim, terapeutas e psicoterapeutas também, sabe? Gente assim que trabalha especificamente com esse negócio, de fazer um tratamento com a pessoa quando ela tá fazendo o consumo de uma substância psicodélica. Aí vocês podem estar tipo assim, Renan, que absurdo, imagina a pessoa tá drogada e está ajudando ela. Sim, caralho, mas era pra isso que essas substâncias foram utilizadas, entendeu? O que o xamã fazia era isso, porra. Ele praticamente era um terapeuta. Claro que eu também não estou desconsiderando o lado espiritual, que eu também acredito particularmente, mas eu quero dizer que esses rituais, que vocês acham que era qualquer pessoa que sabia administrar essas substâncias de maneira adequada no tempo das tribos? Não. Geralmente nas tribos tinha o quê? Um xamã ou algum líder espiritual que recebeu outra nomenclatura, que ele entendia. Agora, como que ele aprendia? Aí vocês também vão ter que inventar a teoria de vocês. Pra mim, é óbvio que ele era guiado por coisas como guias espirituais, algo desse tipo. Entendeu? Mas ele sabia administrar, ele sabia o quanto que tu podia dar, ele sabia misturar o que podia ser misturado, e enquanto a outra pessoa que ele estava tratando, estava passando por uma experiência psicodélica, ele fazia algum tratamento na pessoa, sabe? Espiritual e terapêutico. E agora, nós do século XXI já tem muitos terapeutas que falaram coisas tipo assim, aí se vocês não acreditarem, se vocês duvidam, vão ler, cara. Eu não vou ficar aqui, sabe? Eu já falei quanto que eu não acho essa parada chata, porque tipo assim, são assuntos que eu gasto 10 anos da minha vida pesquisando, e o arrombado quer que eu diga, eu aprendi tudo aqui lendo esse texto. Tipo assim, não, cara, eu não aprendi lendo a porra de um texto. Mas enfim, vamos ler, vamos ver vários exemplos, vamos ver o que vocês acham mesmo dessa questão. Mas eu quero dizer que, tipo, já tem gente que fala assim, olha só, fazer terapia com esse cara há 10 anos, cara depressivo, não conseguia ajudar o cara. Em uma sessão que ele tava sob efeito de cogumelo, psilocibino, já deu uma melhora, assim, fantástica, que, tipo assim, simplesmente, cara, realmente mudou a vida do cara, numa sessão só. Depois de 10 anos fazendo terapia, semanalmente, não rolava, não tinha avanço, tentava todas as maneiras possíveis de ajudar um ser humano a sair da condição, entendeu? Que era só o que ele podia fazer como terapeuta. Uma sessão depois que ele estava estudando, ele estava aprendendo, ele fez uma sessão, o cara se sujeitou, aceitou, e falaram que o cara fala, olha, na primeira sessão, ele diz, Renan, parece demais, parece mágico. Cara, então talvez seja mágico mesmo, entendeu? Porque é assim também que sempre foi tratado, tá ligado? Não seria nada que já não tenha sido feito antes, tá ligado? A gente tratasse substâncias como algo que tu usa num cenário assim, que tu é conduzido por alguém que te guia, alguém que conversa, alguém que sabe mais do que tu, seja ele um xamã ou um terapeuta, e no final disso tu passou por uma experiência transformadora, entendeu? O que o terapeuta vai estar fazendo? É o mesmo processo de sempre, só que a tua cabeça vai estar diferente, sabe? E na minha opinião, ela vai estar melhor. Aí vai dizer, Renan, se drogar é melhor do que não se drogar. Então, outra coisa que eu vou esclarecer, olha, o que eu tô falando aqui não é para as pessoas ficarem se drogando o tempo inteiro dentro de casa, nem isso que eu tô falando, cara. Eu tô falando de um cenário, especificamente dentro de um cenário terapêutico, mas é só sobre que, tipo assim, eu já usei essa frase aqui algumas vezes e eu acho que ela é boa para ilustrar o que eu quero explicar, sabe? Tipo assim, é uma versão muito moderna de pensamento humano que diz que as pessoas devem estar sóbrias o tempo inteiro, sabe? E eu não tô dizendo que estar sóbrio não é bom. Estar sóbrio é maravilhoso para várias coisas da tua vida. Só que historicamente falando, cara, a humanidade nunca disse que tu deveria estar sóbrio o tempo inteiro. Inclusive, sabe, formas de vida que cresceram, que prosperaram, entendeu? Eu não sei como é que as pessoas podem, assim, não é problematizar, mas, assim, recriminar e subestimar, tipo assim, olha,
Eu hoje em dia, depois de gastar muito tempo lendo sobre esses assuntos, posso dizer com certeza, cara, a gente não teria chegado até aqui sem a substância psicodélica, sabe? E se vocês não concordam, acham que eu tô louco, então vocês podem ficar se mordendo aí e tal, ou então vão ter que ler o suficiente pra discordar de mim. Mas, tipo assim, simplesmente é um fato, né? Eu não tô falando isso porque é a minha opinião. Tipo, é a minha opinião, claro, mas eu quero dizer que, tipo, se vocês verem, vocês vão ver que é um fato, sabe? Se vocês pesquisarem, se vocês gastarem energia vendo essa questão, vocês vão ver que a sociedade, todas as sociedades humanas que conseguiram prosperar a ponto de, a partir dali, surgir algo a mais ainda, tiveram origens psicodélicas, sabe? Algumas a gente consegue enxergar mais claramente e outras não. E com isso eu quero dizer as sociedades mais primitivas que a gente tem conhecimento, sabe? Desde as pessoas, assim, que deixaram as pinturas rupestres, sabe? É muito consensual essa ideia de que aquelas pinturas foram feitas por pessoas que estavam passando por experiências psicodélicas, porque muito das imagens que tu consegue identificar naquilo lá são coisas que as pessoas sobre efeitos de substâncias psicodélicas conseguem vislumbrar, tipo aquela ideia de seres humanos misturados com animais, sabe? E aquela forma de totem, que são várias formas se encaixando, sabe? Que também era uma maneira que vários povos, assim, deixavam imagens representando, coisas do tipo. Aqui na América de modo geral, entendeu? O quanto que a humanidade, todos os povos aqui conhecidos tinham sua espécie de substância que eles utilizavam, sabe? Os norte-americanos tinham o peyote, que é um cacto, sabe? É um cacto, procure por esse cacto, escreva, peyote. É um cacto que ele pra começar, ele é muito bonito, e em segundo lugar ele não tem espinho, sabe? Então, tipo, é muito curioso quanto ele foi feito pra atrair os seres humanos mesmo, sabe? O cacto, de modo geral, não quer que tu toque nele. Então, o único cacto, não sei se é o único, mas um cacto que não tem espinho, ele faz a pessoa ter uma jornada psicodélica muito doida, né? Algumas das substâncias são mais sensoriais, mas elas mudam a forma que tu pensa, elas mudam a forma que tu sente. E daí, Renato, acho que essa forma de pensar, acho que é positiva. Cara, depois de ter lido muito, refletido muito, pensado muito, sim. Eu aposto que, tipo, considerando o que as pessoas de hoje em dia dizem, entendeu? O que as pessoas dizem, pessoal? Um monte de gente que passa por essas jornadas fala que passaram por experiências transformadoras, sabe? Gente que faz terapia lá fora com cogumelo, por exemplo, eles falam isso, mudou meu raciocínio. E dá pra usar outras substâncias também, tipo até ácidos. Ácidos também já estão sendo utilizados em estudos, sabe? A ayahuasca, por exemplo. Porra, a ayahuasca eu já falei bastante em programas específicos sobre ela, porque dá pra falar muita coisa. Mas só pense que, tipo, a ayahuasca é um lugar, uma cultura que nasceu aqui na Amazônia, sabe-se lá quando, sabe, milhares e milhares e milhares de anos, uma cultura ancestral, sabe, que eu acredito que é uma prova muito clara de guia espiritual. Não sei se eu quero gastar tempo de vocês explicando isso de novo, mas vou explicar, eu acho que eu posso explicar isso a vida inteira, porque até o dia que todo mundo que me ouve vai ficar, tipo assim, com essa ideia gravada na cabeça, sabe? É bem óbvio que eles foram guiados espiritualmente para desenvolver a ayahuasca, tipo, eles, o povo que desenvolveu ele, sabe? É difícil saber qual foi a primeira vez que uma tribo indígena fez essa mistura, mas é a mistura de duas plantas, tá ligado? É um cipó e folhas também, folhas de uma árvore lá e tal. Então são folhas de acácia, se não me engano, e um cipó, mas enfim, o que quer dizer que são duas plantas específicas lá na Amazônia que tu tem que misturar. Tu não tem essa bebida que te faz ter uma jornada visual, sensorial e espiritual também durante horas, sabe? Basicamente, se tu fumar o DMT, que é o composto químico que faz tu ter a jornada, né? É isso que faz a pessoa sentir esses efeitos todos. Se tu fumar o DMT, a jornada é curta, rápida, mas também é potente, também é significativa. Só que a ayahuasca é outra tecnologia. Por algum motivo, um povo muito antigo descobriu que... Descobriu não, cara, eles aprenderam que misturando um cipó com folhas, eles faziam aquilo lá virar uma bebida, tipo assim, Renan, essa bebida tem alguma coisa importante. Cara, veja a quantidade de gente assim, muito famosa, gente assim, ou se não é famosa, pelo menos muito bem sucedida, cara, que os caras têm uma cultura de utilizar essa substância e eles, vê os relatos dessas pessoas, entendeu? Tipo, eu nunca utilizei, mas pra mim é bem óbvio que ela tem um efeito, tipo, tu pode extrair um efeito assim dentro de ti, é questão de quão preparado tu tá, sabe? O quanto tu entende de ti mesmo, o quanto disposto tu tá a mudar a ti mesmo, sabe? Mas a potencialidade de transformar as pessoas é óbvio que tem, porque é exatamente isso que as pessoas relatam. Tem gente que fala que depois que descobriu, depois que passou por isso, eles fazem, sei lá, de uma vez por ano, de dois anos, sempre que eles têm que tomar uma decisão importante, eles falam, tipo, eu não faço nada que eu sei que é significativo pra minha vida antes de ter passado por isso, entendeu? Então é o relato, é o que as pessoas dizem que passaram, sabe? Experiências assim,
que transformaram eles, sabe? Não é um bagulho que, tipo assim, foi qualquer coisa, foi viagem da minha cabeça, sabe? Essa nossa visão de utilizar a ayahuasca meio que conseguiu manter esse status. Eu sei que tem algumas pessoas que... Eu já ouvi falar de história de gente que usa ayahuasca pra curtir, o que eu acho uma coisa... Pra mim é completamente absurdo, sabe? Eu, como nunca utilizei, só ouvi os outros falando como é que é, pra mim é completamente absurdo imaginar que existem seres humanos capazes de fazer uma coisa dessa. Mas com certeza é o tipo de gente que não tem a menor noção de nada, sabe? É um imbecil, sabe? Eu não tenho outra palavra pra dizer. Se tu conhece alguém que fez isso, essa pessoa é um imbecil. Mas porque é bem óbvio que é o tipo de substância que tu não usa assim, entendeu? Talvez nenhuma substância seja feita pra se usar assim. Eu não sei, mas né, que eu não vou falar não vou entrar numa pauta moralista porque eu não sei também, entendeu? Mas, né, é possível que nenhuma substância seja feita para ser utilizada assim, mas a ayahuasca com certeza não, sabe? Enfim, já tem muita gente que diz que é uma experiência transformadora e tal, sabe? Então, essa é a minha opinião, que essas substâncias, conforme elas forem reintroduzidas com educação, com informação, vai ter excessos? Vai ter gente se matando porque fez merda? Vai. Mas olha só, já acontece, entendeu? Já tá acontecendo faz tempo, não é o fato de estar ilegal que isso não esteja acontecendo. Mas agora eu acredito sim que conforme isso for mais mencionado, vai aumentar essa educação, entendeu? Se esse tipo de assunto fosse discutido, diminuiria as chances de gente tá, para começar, utilizando porque é ilegal, porque sai desse status, sabe? Esse status quo, assim, de ai, eu tô fazendo algo fora da lei. E também é um bagulho que tu vai falar, olha só, isso aqui tem isso, tem uma... E no última instância, cara, tu evita que a pessoa faça merda com ela mesma, que eu acho que é o que todo mundo deveria pensar em preservar os seres humanos, sabe? Tu tem informações sobre, tipo assim, olha só, se tu acha que tu tá adquirindo um vício, uma compulsão, busca ajuda, busca tratamento, a gente vai te ajudar, tem medicação para ajudar a combater, sabe, efeito de abstinência, tem terapia para te ajudar a combater o efeito de abstinência, a gente vai te ajudar, isso não vai ser tratado como assim, uma coisa que as pessoas vão olhar mal para ti, e também vai ter indicações assim claras de dosagem, entendeu, que é uma coisa super importante, que no final das contas, dosagem é uma das coisas mais importantes que tem, para diminuir a overdose, diminuir as coisas que as pessoas misturam sem saber o que elas estão fazendo, né, e no fim também a intencionalidade, sabe? Por que tu tá utilizando, o que tu tá fazendo com aquilo ali, qual cenário que é bom, qual cenário que é educado, sabe? Pra mim, todas essas pautas vão ser avanços, entendeu? Então, eu não tenho como dizer pra vocês, olha só, quando eu tô falando que eu acredito na revolução psicodélica e que eu acredito que ela será positiva, eu acredito com base em todas essas coisas que eu ainda tentei ser um pouco mais breve, que eu poderia ficar enchendo muito mais linguiça e falando muito mais sobre essas questões, mas porque realmente é muita coisa, sabe? É uma coisa assim que tudo vai se encaixando para esse ponto, entendeu? No final das contas, é um ponto pragmático. A legalização das substâncias psicodélicas vai ser bom ou vai ser ruim, sabe? E pragmaticamente falando, de um raciocínio prático do que vai acontecer, para minha opinião, é óbvio que será algo positivo, sabe? Simplesmente porque o que eu vejo que tá aí agora tá muito ruim e eu tendo toda essa informação e tendo essa relação ancestral que a humanidade sempre teve com essas substâncias, eu não consigo desassociar isso de algo que deve voltar para nós, tipo, não faz sentido. Tipo, não é porque faz uns 500 anos que resolveram virar o nariz para essas substâncias que a gente não deveria reaprender o que os nossos ancestrais já sabiam, sabe? E além disso, tipo, perdi a linha de raciocínio que eu fui muito longe nessa parte, né? E, então, pra mim, no final das contas, só pra envelopar tudo isso que eu disse, é que sim, eu acho que isso vai ser bom, e acho que, eu também queria dizer que eu acho que também é bagulho divino também, assim, sabe? No sentido que, tipo, se Deus colocou essas substâncias que tem essas jornadas, que faz as pessoas aprender mais sobre si mesmo, cara, pra mim, não tem como desassociar isso do divino e do sagrado, sabe? É o tipo de coisa que, bom... Se não, é simples assim, por que teria sido criado algo que as pessoas que usam relatam terem aprendido? Cara, aquele papo hippie, de onde você acha que veio aquele papo que hippie é paz e amor? Por causa que era isso mesmo o cara sem entender nada, cara. Ele tava utilizando um ácido, um cogumelo, ele não entendia nada, porque ele não tinha instrução, ele não tinha educação. Ele não sabia nada dessas teorias que eu tô passando pra vocês. Nada. Ele só usava porque era ilegal, tinha gente falando, cara, é muito legal, usa essa porra aqui. E ele utilizava. Mesmo assim, como é essa mensagem, entendeu? Em estrutura, essa mensagem que essas substâncias estão passando para nós desde sempre, sabe? Que é sim de integração, de inclusão, de se sentir uma célula do universo, sabe? Integrado com cada outro ser humano. Ah, Renan, esse é papo de hippie, sim, entendeu? Mas não foi os hippies que criaram esse papo. Vocês estão conseguindo compreender? Quem ensinou esses papos para os hippies foi as próprias plantas. E eu não consigo dizer para vocês que esse papo não seria um bagulho assim de inclusão na sociedade, sabe? Porque simplesmente era essa a intenção. A questão é que utilizar substâncias de maneira errada, no cenário errado, sem saber pelo que tu tá fazendo, sem entender nada daquilo, sem entender nada de espírito, sem entender nada de Deus, é claro que não vai ter o resultado ideal. Mas agora, se a gente voltar a tratar como a humanidade já tratou, gente, eu não tô falando uma novidade, entendeu? Eu tô simplesmente reconhecendo um fato
que muita gente não sabe, entendeu? Muita gente não sabe que, historicamente falando, a gente só chegou até aqui, cara, e provavelmente grandes revoluções culturais. Por exemplo, todas as religiões surgiram através de uma brisa psicodélica. Todas, sabe? Sem exceção. É bem provável que todas tenham acontecido assim. Não tem como comprovar também, entendeu? É simplesmente teoria e especulação, mas para mim faz todo sentido que alguém que começa a pregar uma mensagem que é forte o suficiente para continuar existindo depois que aquela pessoa morreu, é bem provável que a pessoa estivesse passando por uma experiência psicodélica, porque é o que a gente escuta também, sabe? A gente escuta aquele papo realmente, a brisa do papo transcendental e tudo mais. Então, assim, pra mim é muito óbvio. E quando eu digo religiões, eu tô falando de todas mesmo, sabe? Todas as religiões nativas e tudo mais. E quando eu tô falando disso, não é nem de agora, não pense nem no mundo de agora. Tô falando assim, cara, quando que a humanidade inventou a religião, é muito difícil saber, entendeu? Mas é bem provável que é uma das coisas mais antigas, tipo, que a humanidade resolveu fazer, tipo assim, a primeira coisa que a gente aprendeu a fazer depois de depois de comer, reproduzir, fazer necessidades, essas questões, tipo, fisiológicas, sabe? Na minha opinião, a primeira coisa que a humanidade resolveu praticar foi a religião, sabe? Anterior à agricultura, isso daí é bem óbvio, né? A agricultura é bem recente, mas anterior à agricultura, anterior a tudo, sabe? Eu acho que a primeira coisa que fez as pessoas começarem a se unir, a se agregar, por uma questão além do fato de, tipo, temos que ficar juntos porque somos da mesma espécie, tipo assim, um fator de sobrevivência que os outros animais também têm, sabe? Eu acho que a primeira coisa que começou a unir as pessoas foi a religiosidade, daí eu tô falando da forma mais, assim, natural mesmo. É assim, creio no divino, falo sobre o divino e cultuo o divino, sabe? Dessa maneira, assim, e tal, e eu acredito que isso deve ter acontecido há dezenas de milhares de anos, vai saber, sabe? É muito difícil poder colocar uma confirmação. Bem, na verdade tinha várias outras coisas para comentar. Na verdade, várias não, faltam poucas coisas sobre os papos desses dois caras aí que eu tinha para responder. Só que no final das contas eu fui tão longe nessa questão aí da revolução dos psicodélicos que eu vou parar por aqui. Mas aqui, né, só para explicar por que eu tava falando sobre tudo isso, é que essa é a minha versão de como que as coisas vão melhorar, entendeu? Depois que elas estiverem piores. Então, sim, eu tô chegando a esse último ponto final. Depois de ter discorrido tudo isso, essa era a minha. Essa é a razão por eu ter falado tudo isso, sabe? Eu não acho que a gente vai viver aqui para ver acontecer o dia do julgamento, o dia final, juízo final, sabe? Que Deus vai descer na terra e salvar os escolhidos e vai deixar os outros para morrer. Não acho que a gente vai ver isso. Não acho que vai descer alienígena na Terra e nos passar tecnologia bugada. Então, mas eu acredito que as coisas vão melhorar. E como que elas vão melhorar? Através das substâncias psicodélicas. E, né? Aí vocês vão saber que essa é a minha teoria e a gente vai viver para ver. Pode ter certeza que daqui a 30 anos isso já vai estar em processo. Se não tiver em processo, vocês podem me mandar mensagem. Viu, Renan? Tu era um imbecil, tu não sabia nada do que tu tava falando, sabe? Ou quem sabe pode dar tudo errado, que tipo, as drogas vão ser legalizadas, todo mundo vai ficar louco, começar a dar tiro, sabe? Vai virar um mundo maluco, sabe? Por causa das drogas, mas olha só, eu realmente não acho que vai acontecer nenhuma dessas duas coisas. Eu acho que vai simplesmente a gente vai ter de volta algo que sempre foi da nossa espécie, tá ligado? Sempre foi da nossa espécie e pra mim, na minha opinião, é evidente que isso daí foi colocado aqui com um propósito, sabe? E um propósito que pra mim é divino, sim, é espiritual, é de ensinamento, é de integração. Não é porque o ser humano perdeu o contato com esse lado das substâncias psicodélicas psicodélicas que elas deixaram de ser sobre isso, sabe? Não é porque hoje em dia essas substâncias são sinônimos só de farro, curtição e zoeira que essa é a história delas, porque realmente não é. Não é, sabe? Historicamente falando, essa visão é muito mais recente, entendeu? Deve ser tipo algo assim que começou a ser propagado ali na década de 20 do século passado, enquanto todos os dezenas de milhares de anos antes, essas substâncias eram tratadas com muita reverência, coisa que tu pode enxergar em imagens, em estátuas. Se vocês pesquisarem, cara, do Egito Antigo, na Índia, sabe, e na América, todos os povos que deixaram, assim, esculturas tinham representação de alguma substância da sua região, entendeu? Que eles utilizavam. Enfim, faz parte, cara, simplesmente assim, é um bagulho que por alguma razão as pessoas simplesmente não comentavam, entendeu? Simplesmente não comentavam, mas é uma verdade. As substâncias psicodélicas fazem parte da história humana, aí tem duas opções apenas. Ou a humanidade inteira sempre teve errado, entendeu? E só agora a gente está iluminado a ponto de reconhecer que essas substâncias nunca deveriam ter feito parte da nossa história. E elas faziam muito mal para nós, nos destruíram, entendeu? E por isso que o proibicionismo é perfeito, que é isso que Deus quer. Ou então a gente pensa, peraí, então Deus colocou essas substâncias aqui, porque elas foram colocadas pela mesma força que colocaram eu e tu aqui, sabe? E elas têm uma mensagem específica para nós que faz a gente ter jornadas, reflexão, nos questionar sobre tudo, literalmente sobre tudo, entendeu?
sobre nós mesmos, sobre a sociedade que a gente vive, sobre o divino, sobre o nosso propósito, enfim, sobre todas essas coisas, sabe? Que foram fundamentais e que provavelmente nortearam muitas das coisas que rolaram aí ao longo da história humana, sabe? E que fizeram a nossa espécie ser perpetuada e prosseguindo adiante. Então, essa é a minha interpretação, entendeu? É isso que eu acho que vai acontecer. É assim que nós vamos, ao longo das próximas décadas, mesmo que as coisas estejam piorando, pouco a pouco, algumas noções vão voltar, entendeu? Eu acredito que com essas substâncias tendo relações com os seres humanos, muitas pessoas vão se abrir, sim, para questões ambientais, para as questões de integração, sabe? Eu não tenho dúvida que muita gente que é muito fria, sabe, literalmente fria demais, que não tem sentimento, não tem pena, não tem compaixão, eu não tenho dúvida de que muitas pessoas vão se modificar profundamente, e no dia de hoje muitas dessas pessoas jamais se sujeitariam a utilizar substâncias psicodélicas, porque na mente deles isso é algo ruim, sabe? Só que mudando a estrutura, mudando a dinâmica, mudando a forma que a cidade realiza, com certeza eu aposto que muitas pessoas assim vão mudar drasticamente, tá ligado? Através de uma terapia, de algum processo, nem que seja em grupo também, integrações que vão ser desenvolvidas, sabe? As pessoas vão, pouco a pouco vai rolar uma maturação, tá ligado? Vai ter exagero, vai ter problemas, adivinha, tudo isso já tem agora. A questão é que eu acho que vai vir muitos avanços sim, e daqui a 20, 30 anos, depois que tudo tiver legalizado, eu acho que vocês podem vir falar pra mim, Renan, realmente estava certo, a humanidade está começando a caminhar em direções a lugares que a gente nunca imaginou que ia mudar, e quem diria que o pontapé inicial viria dessas substâncias, mas eu acredito sim, entendeu? Simplesmente porque são coisas que eu não estou fundamentando do nada, sabe? É uma sabedoria que já existia, que eu simplesmente tive a oportunidade de ser exposto a ela, e eu penso assim, bom, eu acredito que vai ser isso aí mesmo, entendeu? Eu acredito que se Deus teve a inteligência de colocar essas substâncias aqui, com mensagens para cada um de nós, para nos ensinar, para nos fazer pensar, para nos fazer refletir, questionar, ponderar, enfim, nos fazer realmente questionar coisas que talvez tu nunca te questionaria, e é importante tu refletir sobre absolutamente tudo. Então, eu não tenho como pensar, não, Deus errou, sabe? Deus errou e a humanidade foi esperta em proibir aquilo que Deus fez, sabe? Não, eu não consigo pensar assim, sabe? Isso não é o jeito que eu mesmo fundamento meus pensamentos. Mas é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.